você entra em uma igreja, né, numa batalha espiritual, vai ser 7 dias de oração, irmão. Vai ser a corrente do, seja lá o que for. 7 dias, não pode quebrar. Você não pode de maneira nenhuma quebrar a corrente. Então todo dia você tem que estar aqui 10 horas da manhã para a corrente de oração, para seja lá o que for. Sabe o que acontece? Você, em vez de acreditar em Deus, você acredita na sua oração, você acredita na campanha. Você acredita na campanha. Que brilho, que eu esqueci de trazer o envelope. É para fazer a campanha. Eu não quebrei o voto, porque eu vim para a oração, mas eu esqueci de trazer o envelope. Venha para a oração, irmão, com a sua Bíblia e com o seu envelope. No Salmo. No Salmo 23, ou qualquer salmo que fala de prosperidade. Então você tem que chegar ali no dia. Ai meu Deus, quebrei o voto. Aí briga com o marido. Porque está na hora de por cento de oração. Também briga com a mulher também, né? Briga com a mulher. Não dá atenção ao vizinho. Passa pelo cego. Só porque você falou isso. Passa pelo cego, pelo enfermo, pelo não sei o que. Não dá nenhuma para ele. Porque você tem aquele horário marcado. E você passa a acreditar na sua oração. Fala. Você tem que crer mais em quem ouve a sua oração do que as palavras que você diz. Quem ouve a sua oração é que vai fazer ela transformar. Nossa, minha mulher tá faltando uma, pode não ter sido essa, mas... Tá faltando ainda, irmão. A mulher, quando você pega em Atos de Como é que Adultério... você sabe? É essa que tá faltando. A mulher foi pega em Atos de Adultério, levaram até Jesus fazendo como juiz, e disse para ele, na lei de Moisés está escrito para que nós apedrejemos. E tu que diz? Jesus estava escrevendo na areia. Continuou escrevendo, logo após ele falou, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. A linguagem da forma como estava escrevendo, o que estava escrevendo, se estava escrevendo, ele estava riscando na areia, o que? A linguagem, a fala, a voz. Olha, gente, eu me alegro com a Escritura, eu tenho prazer na lei do Senhor. Mas eu queria dividir, mas vocês entenderam? Estava faltando essa mulher, porque chegou na hora certa, estava faltando ela. Trouxeram ela sob ondas encapeladas. Pegaram a coitada lá na profissão dela, trouxeram a reboque para Jesus. Né? Jesus estava lá escrevendo, né, na terra. Para o pessoal que trouxe ela para o mar, Jesus disse, aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Aí resultado, saíram, Começar pelo mais velho. Era bastante arriar a pedra. Não, ele foi saindo. Aí ficou quem? Jesus e a mulher. Aí ele chega para ela, usa a linguagem e a fala. A linguagem foi o quê? Ele está escrevendo na terra como que não dava importância às acusações que estavam fazendo. Quando terminaram o que fizeram tudo aquilo, levanta a voz, eu creio que mansamente, porque ele era manso e humilde de coração, e diz, quem tivesse em pecado, que mansidão. Fala que, Gaúcho, eu falei com mansidão, Gaúcho. Não é teatro não, Gaúcho, porque eu não tenho, eu sou agressivo. Fala aí, com mansidão, quem tivesse em pecado, atira a primeira pedra. Quem tivesse sem pecado, que jogue a primeira pedra. Xande, você também é manso, pelo menos parece. Diga aí, Xande. Com a maior mansidão que você puder. Se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Satisfaz? Foi assim? Tem alguém mais manso do que Xande para poder... Cláudio. Cláudio, diga aí, Cláudio. Cláudio.
Alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele escrevendo. Desculpa, eu queria que fosse mais devagar. Não, Levanta, mas ele falou na pouca importância. Se tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Foi assim que ele falou. Mas aí já foi, eu poderia dizer assim, a voz. Porque a fala já houve. Não, a voz vem aí. Tá bom, tá ótimo, mas a voz ainda vem. Quem tivesse sem pecado, né? Você estava vendo? Quem tivesse sem pecado, veja bem, eu porque sou agressivo, sou sanguíneo, ele disse, Jesus levantou e disse, quem tivesse sem pecado, atira a primeira pedra. Fica parecendo que chegou a autoridade acima de todo mundo. Quando eu usei a linguagem, Jesus levantou a cabeça e disse, quem tivesse sem pecado, atira a primeira pedra. Não satisfeito, manso e humilde de coração. Aí eu não ficando satisfeito, pedi a Gaúcho para falar. Aí se descobriu o Xande, agora descobriu o Cláudio. Quer dizer, foi eu que disse que ele levantou a cabeça. Não sei se está escrito exatamente assim, se tiver paciência. Mas é só que Cláudio chegou aqui e disse assim, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Continuou escrevendo, esperando até ele mesmo receber a pedrada, né? Quem sabe? Se trouxeram para ele resolver um problema. Ele, na verdade, era ele que estava querendo. Ele pegar ele. errado, Deus te abençoa. Tá entendendo? Continuando escrevendo, a primeira pedrada vai ser minha, porque eu vou ser contra a lei, e quem é contra a lei, chegou a hora da pedra. Ali não estava sendo no tribunal, né? Tinha lei, tinha réu, tinha juiz, tinha acusador. Isso. Fala, linguagem, e agora, Marcinho, não vai satisfazer não, mas agora vem a voz. Mulher, que é de teus acusadores? Mulher, que é de teus acusadores? Ninguém te condenou. A voz foi de Israel, exclusivamente. Isso. Essas falas todinhas que teve aqui, olha a agressividade, não foi Jesus falando. Essas falas todinhas aqui não lhe condenou não. Essa linguagem aqui não lhe condenou não. Glória. Nem eu também te condeno. Aleluia. A voz chegou. Ele se excluiu, ele tirou a própria linguagem. Ele anulou a própria linguagem, a própria fala, para deixar a voz. Foi exclusiva. Que nós comentamos no início desse estudo. Jovem, ouça a voz, é individual. Ele tira a multidão, ele tira o mar, ele tira. Vocês estavam falando aí? Então fala pra gente ouvir. Para, né? Lembra que eu liguei para você no dia que eu ia pregar nesse texto? E o que mais me chama a atenção, tudo bem que ele não está falando isso, mas você falou aí, então se mostrou. No 9, já no finalzinho, diz, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Só ficou eles dois. Claro que no meio da multidão ela poderia ouvir, mas para ela ouvir essa voz, né? Ficou só Jesus, aqui nesse caso aqui. O que me chama a atenção é isso aqui. Ih, bem, maravilha. Para condenar, Sim. precisava da voz. Tudo bem. É porque eu tô em outro lugar aqui, vai. Precisava da voz. Tá Precisava da voz. Uhum. Até então, a linguagem e a fala, né? Já fala isso. Precisava da voz. Isso. Porque eles já sabiam, eles conheciam a lei. Sim. Pegaram no próprio ato. Não tinha mais. Precisava da voz, ele levou para a voz. Entendeu? Quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a perseguição, a introdução, prega a morte, desculpa, né? Desculpa. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e por ele intercede. Quer dizer, naquela hora ali, o único que poderia, pela fala e pela voz e pela linguagem condenar a mulher, cedeu a voz. Tá? Cedeu a voz. Para se ouvir. Presta atenção se quiser. Olha que mundo ele diz. Prestem atenção se quiserem, para que você não preste atenção a mim, mas ouça a voz. Fiquem livres para prestar atenção ou não. Mas só se pode ouvir de Jesus
nem eu também te condeno. Quem está fora da multidão, livre da multidão, sem outras vozes, sem pedras e sem nada escrito na areia. Enquanto você estiver ouvindo uma porção de vozes, enquanto você estiver vendo uma porção de pedras, viu, Mara? Enquanto você estiver vendo uma porção de pedras, fica difícil você ouvir Jesus dizer para você, nem eu também te condeno. A gente vê pedra na mão de todo mundo. Isso é particular quando eu estou só, viu? Tiver pedra, enquanto você estiver vendo as pedras, você não tem ouvidos para ouvir Ele dizendo para você, nem eu também te condeno. Mas quando a gente vê Ele tirando a multidão e fica só você e Ele, sem você convidar ninguém para a sua particularidade, sem você ficar se lembrando, nesse instante iam me matar. Porque ficou, fala aí, mãe, com a sua voz, irmã, com a sua... Gente, olha, mamãe, fala com a sua voz, porque eu queria que o pessoal entendesse o que você já falou. Ficou só ela e Jesus, significa que nem lembrança das acusações ficou mais, ficou só... Fala com tua linguagem, mamãe, fala aí. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Deixa eu ver. Você, mas seu nome é Mário. Mário. Você, porque seu nome é verdadeiro, eu estou lá em cima, viu? Um dia você vai saber qual é. Vem cá. Vem cá, Mário. Não sei se você está de Mário, o canto. nome dela, viu? É Eva Mário. É? Eva Mário. Ficou só Jesus e ela. E ela onde? No meio. Ela estava no meio. Entendeu? Aqui estou eu e você no meio. Por favor, não pode. Hein? Ah, ela fala? Ela está perguntando como assim? Como assim? Se ficou só ela e Jesus, o meio estava entre ela e Jesus. O meio, lógico, estava entre ela e Jesus. Mas quando ficou ela e Jesus e ela no meio, ele disse assim, ó, no lugar onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou o quê? Eu aonde? No meio deles. Se mulher, aquele Deus acusador, ninguém te condenou, nem eu também te condeno, ele se ausentou e passou para dentro dela. Ela passou a ser o centro. Ela passou a ser o motivo, ela passou a ser a contexto, razão. né? Sabe? Sem falar o contexto da época, uma mulher, né? A mulher como era vista naquela época. Nessa época aqui, quem está trazendo para hoje, que a mulher tem direito, a mulher tem isso, a mulher tem aquilo. Mas nesse contexto aqui é muito mais forte, é muito mais gritante do que hoje também, né? A condição espiritual e social dela era para estar além da periferia. Morta, simplesmente morta. Do lado de fora da periferia, tanto social como religiosa, do lado de fora. Deus pegou ela e colocou aonde? No meio. No meio, entendeu agora, não? Viu? Fisicamente, é uma loucura. Tá eu e você no meio. Entendeu? Mas na linguagem e na fala, naquele momento ele disse, nem eu também te condeno. Nós sabemos que ali é o próprio Deus. Se nem eu também te condeno, ele negou a si mesmo. O resultado, ele envolveu ela com ele mesmo. Ficou no meio de quem só tinha ela e Jesus. Se ela ficou no meio, quem estava em volta dela? Né, amado? Só tinha ela e Jesus. E ela ficou no meio. Vai, vem cá, Cláudio. Bota aí na cerca aqui. Bota aí na cerca aqui. Vocês podem. Levanta os dois anos. Vai, Iraci e Cláudio. Bota Iraci no meio aí, Cláudio, para eles entenderem como é. Vira pro outro lado Bota Iraci no meio aí. Não tá no meio direito, não. Essa época aí.
Aí melhorou só um pouquinho, pode sentar. Estão entendendo? Naquele momento, Deus abraçou ela com totalidade tão grande que só tinha duas pessoas naquela hora. Uma estava no meio, a outra estava onde? Em volta. Compreendeu, meu amado? Ô, sabe, é porque eu não sei se Jair está compreendendo, tipo assim. Porque no 4 diz, e pondo-a no meio, né? Ele fala, em meio, em volta, porque estava ali a multidão. Jesus estava, ele estava ensinando, né? Ele estava sentado, ensinando. E as coisas Jesus assim, acontecia, claro. Ele era a própria palavra e tal. Aí o 4 diz, e pondo-a no meio, disseram-lhe. Aí vai falar para ele o que foi que aconteceu com aquela mulher, o que estava com aquela mulher. No meio da multidão. Depois, lá no finalzinho aqui, no 9, ele enfatiza de novo. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, acho que é por aí, né, já que não compreendeu, não sei, se é bem... É bom, no físico, né? Vamos despencar um pouquinho, descer um pouquinho. É, para que... Bom, Jesus, olha lá, hein, certamente, ou muito provavelmente, estava em um lugar redondo, ou oval, ou... quadrado. Eu estou descendo para o chão, hein? Desci para a terra. E aí, a mulher estava no meio, no físico. Quando saiu todo mundo, ela estava no meio. Mas, gente, em verdade, gente em espírito, em verdade, gente na voz e na fala. Está entendendo? Isso se discerne em espírito. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Se a gente usar todos os argumentos teológicos e sair para arqueologia e achar um lugar redondo lá para colocar, aqui a mulher estava no meio, estava aqui no meio. A gente não ouviu a voz do Senhor. A voz é além da linguagem e além da fala. Mas você alcançou, não foi, minha filha? No espírito, alcançou no espírito, que significa estar no meio. Já ele. Alcançou? Se você não entendeu, você vai dizer, não entendi, viu? Isso. Gaúcho não tinha. É que se não tivesse essa mulher, não teria graça coisa nenhuma ali. Ela foi pro meio agora? Às vezes, a gente se encontra nesse estado e muitas pessoas de vários lugares fazem com que você fique no meio das acusações. Okay? Então, o alvo da acusação sobre a sua vida, seja ela qual dimensão que você pode entender, é te levar para Cristo. É te empurrar pela própria lei para o advogado, o que te defende, né? Quem é crente. Né? Então, às vezes a gente não entende. Esse dia eu estava lendo uma passagem que ele disse que ele era a figueira e nós os ramos, e aí ele poda. A gente às vezes não entende, às vezes, o podar de Deus, que é uma melhora para nós, para que você frutifique algo novo para Deus. Então aquilo ali, ainda, não quero que ninguém cometa aquele pecado, né? Pela lei ela cometeu, mas a lei foi como aio, levou ele à graça, ela à graça, para que a graça não como juiz, mas como salvação, como perdão, como amor, de tal maneira, como foi dito aqui, perdoou ela. Porque a condição em que Jesus se encontrava ali não era a condição de um juiz, não era o lugar, não era a hora do juízo. Né? A Bíblia diz que a gente não deve julgar fora do tempo. Ela estava fora do tempo, era a hora do perdão. E na vida da gente também não é diferente. Quando alguém nos acusa, nos empurra para Cristo. Com certeza. Entendeu? Então é nessa hora, a gente não entende isso, a gente quer peitar, a gente quer enfrentar. A gente quer se sair, quer fugir, mas não adianta. Toda vez que eu falo nesse texto, eu vivo assim, por ser mulher, né? Por ser mulher, por saber o que ela estava fazendo, né? Assim, a gente como mulher, a gente diz, por saber o que ela estava fazendo, em que ela foi presa, assim. Querendo ou não, era um prazer, né? Depois vem a graça. Compara ela agora. Depois do estado onde ela é encontrada, diz que coloca ela em meio à multidão mesmo, expõe, envergonha ela, a sociedade, as pessoas, dizem, você vai ser morta. Ela sabia, Cátia, que ela ia ser morta mesmo. Porque ela conhecia
chega. Quando eu vou pregar sobre graça, eu uso esse texto mesmo. Aí chega ali agora, ela em meio à multidão, em meio àquela situação, ela estava convencida de que ela não ia sair dali viva. Ela sabia disso. Então quando ela está ali na multidão, que a graça está diante dela, eu não sei, como foi dito aqui na oração de manhã, que a gente não tem essa dimensão da graça de Deus mesmo, não. A gente não tem, por mais que a gente lute, por mais que a gente não tem, o favor imerecido mesmo. E quando Jesus olha, ou melhor, quando é dito, Jesus fala, claro, ele diz aqui, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro, já dá o direito. Você tem o direito, você pode jogar a primeira pedra. Sabe como é que fica a situação daquela mulher? Sabe, olha, tem um dia para pregar isso, eu senti, eu senti, assim, sabe, qual seria o primeiro lugar que aquela mulher imaginou, meu Deus, chegar, ferve, verdade? Onde seria aquela primeira pedra, sabe? Seria na cabeça, no ombro, seria nas costas, aonde seria? E ela creu, sabe? Que o que ela deve ter feito foi se inclinar para receber a pedra. É algo muito forte quando eu vejo isso. Ela se inclinou para receber a pedra, sabe? Ela sabia que a pedra viria. De que tamanho ela também não sabia. Se era justa, pior ainda. Era justa, ela merecia a pedra. Ela merecia a pedra. Ela merecia as pedras, mas ela se inclina, ela recebe. E o que é que ela recebe em vez das pedras? Um silêncio muito grande, eu não sei se tinha zoada das pessoas saindo, aquela época aquele chinelozinho, não era terra, não era cimento, não sei. Então foi saindo, eu creio, sabe, que ela estava de olhos fechados, ela não via mais nada. É tipo um acidente que já passou por um acidente, um afogamento, é um momento de êxtase, um momento que ela não está ali mais. Eu tenho assim, pra mim, eu sei que às vezes exagera. Faltou chão. Eu vou exagerar só um pouquinho. Se ela estava encurvada, esperando a pedrada, e viu o som das pedras, que o pessoal largava a pedra, disse, estão apedrejando Jesus. E aí ela ouve isso aqui, quando ela levanta os olhos, porque ela levanta os olhos, e aí essa voz de Cláudio, né, ali, que a gente foi diminuindo, vai vendo uma voz mais suave, mais suave. Por isso que me incomodou, quando ele falou rápido. Eu não vejo Jesus falando rápido, né? Eu vi o som, queria saborear a voz dele, né? A outra voz do Senhor. Eu não sei se você já Então, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, eu não sei como é que está aqui, sabe? Não sei a sua versão aí, desculpa, a Bíblia da mulher, tá? Foi a que você deixou aqui, esse capulete fica na minha mão. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, meu Deus, olha uma senhora que ele fosse endireitar. Vai lá, disse-lhe, mulher, onde estão, não era um só não, era muitos, né? Onde estão aqueles teus, era dela, sabe? Era dela mesmo. Os teus acusadores, ninguém te condenou. E ela disse, sabe, eu fiz esse teatro na praça, né, gente? Quem lembra? Eu fui essa mulher, foi linda essa peça. Eu consegui fazer isso. No ensaio eu brigava mais do que outra coisa para sair daquele jeito assim, né? Mas me machucaram tanto, sabe? Eu saí toda quebrada, então era braço, eu botei meninos que não eram evangélicos, me levaram a peça, cada menina, e me pegava no braço e me jogou na praça pública. Foi uma coisa muito. Com a roupa rasgada, assim, aquela coisa assim, e só tinha um microfone sem fio, foi ácida, foi um evento, nem lembro que a gente foi muita gente na cidade. E na hora, essa hora aqui, sabe, foi muito lindo. Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Agora, como é que ela disse isso para Jesus, sabe? Como é que ela olhou para Jesus? Eu acho que é quando a gente manda ele assim orar, né?
E você nem consegue falar, né? Se ninguém pode ter saído Você imagina o que ela fez com Jesus. alívio. Imagina que ela... Eu não sei, não está escrito aqui. Mas será, Tati, que ela não foi nos pés de Jesus, Tati? Será que ela não foi lá nos pés dele, Tati? Chamou de Senhor. E eram os pés mais lindos. Deixa eu dar uma palavrinha. Luciano, falar. Luciano, ela foi falar em pé lindo, eu falo. É interessante isso aí porque diante desse fato, dessa situação, a voz de Deus estava ali. Lembra das 10 virgens? A voz de Deus não foi só para a mulher. Eu acho que a mulher até então só estava ouvindo uma voz de morte, de condenação. Certo? Diante da voz de Jesus, da voz de Deus, ela se alegrou por ter ouvido a voz de vida. Todos estavam ouvindo a voz. Os que levaram para condená-la e ela própria, que particular. E depois que a voz se manifestou, ficou ela e ele só. Você chamou muita atenção no início, se preocupou muito que não é a sua voz. Eu entendo o que você está querendo dizer, que às vezes de foco a quem está na frente, o importante aqui é Deus. Eu tive dificuldade de abrir o culto, certa dificuldade de você ver que Deus é quem é a voz de Deus, certo? É que a multidão, Luiz Cláudio, se ouviu realmente, não quis a voz. E talvez até ouça, mas não quer, tá entendendo? Mas a voz abrangeu toda a situação. Certo? Se envergonhado, se para refletir, se de alguma forma o que saíram, porque na gente lê isso, a gente fica até com certa pessoal que é, como se a gente estivesse lá não fosse fazer o mesmo. Certo? E eu acho que eu estaria com a pedra também. Eu comparei aqui. Tá na cabeça. A mulher não estava com esperança nenhuma mais, a voz de vida. E graças a Deus por isso. Mas todos ouviram, todos estavam ali, a voz estava. A questão é, você está trazendo os dois. Ouvir.